perguntas e respostas, tá? A Perfeito, então. gravação já foi iniciada, pode começar. Ok. Tá cortando a sua apresentação. Ih, rapaz. Ficou melhor agora? Não, tá cortando Não? ainda. Deixa eu ver, então, peraí. Calma, só um momentinho. Tem problema eu deixar assim, será? Assim. Tenta colocar em modo apresentação agora. Apresentação. Ih, tá cortando ainda. Ih, rapaz, eu... hum. Se ficar assim é muito problema, você acha? Porque o tempo é meio corrido, né? Tá tranquilo, segue. Perfeito, então. Primeiramente, boa noite, pessoal. Meu nome é Satoshi, eu sou representante da Ita Androids e vou falar um pouquinho sobre como que foram as atividades da iniciativa durante esse primeiro semestre de 2025. Partindo aqui um pouco para o nosso roteiro, vou fazer uma breve introdução sobre a iniciativa, como que foi o planejamento até agora e o que foi realizado, e por fim falar um pouquinho sobre os próximos passos da iniciativa. Certo, então a Ita Androids é uma iniciativa do ITA que basicamente ela se compromete a trabalhar com robótica aplicada, mais especificamente no campo do robô, do futebol de robô. Ela é formada por alunos de graduação e pós-graduação do ITA, com muito engajamento de professores, e que participa anualmente de diversas competições no Brasil e no mundo. A Itandroids é uma equipe Itaex, uma equipe que recebe amplo apoio da Itaex. Ela atualmente, que não foi falado, possui já mais de 90 membros de alunos do ITA, tanto de graduação de pós, e ela possui como presidente e principal professor auxiliador o professor Marcos Máximo. E vou falar agora um pouquinho sobre os nossos projetos, bem rapidinho. A gente, como foi falado, a gente atua principalmente no futebol de robô. São atualmente 5 categorias em que a gente trabalha, que são 3 categorias físicas e 2 simuladas. Aqui vocês podem ver que temos as 2 categorias de robôs menores, que são o VSS e o SSL. Inclusive, falar um pouco mais à frente, o SSL foi o nosso grande campeão internacional esse ano, no Mundial de Robótica. Temos também o Soccer 2D e Soccer 3D de simulação e o robô humanoide. Perfeito. Partindo um pouquinho agora para a parte do planejamento até agora, é, as atividades desenvolvidas pela iniciativa até agora, elas se dividiram basicamente em 3 áreas, que foram a parte mais administrativa, que diz respeito à organização interna, aos processos burocráticos, aos processos de seleção e entrada de novos membros na iniciativa. Os treinamentos, que são o período de capacitação tanto dos novos membros como dos membros veteranos, e as atividades principais, que são as competições. Atualmente, a Ita Androids ela participa de 4 grandes competições: Iron Cup, RoboCup, CBR e LARC, sendo 2 dessas nacionais, que são a CBR e a Iron Cup, e 2 internacionais, a LARC e a RoboCup. Planejamento financeiro até agora. Atualmente, a parte financeira da Ita Androids ela é gerenciada pela Itaex. A gente recebe dinheiro tanto diretamente da Itaex, como também de patrocínios. E esse dinheiro, ele geralmente vai, em sua grande maioria, para as competições, que incorrem de custos de tanto de inscrição, custos de passagem, custos de hospedagem, e também uma parte alocada para a questão dos materiais, que diz respeito diretamente à parte de compra de materiais para a construção e desenvolvimento das partes técnicas do robô. Vocês podem ver aqui um pouquinho uma estimativa aproximada é, da parte de arrecadação e da parte de para onde esse dinheiro ele seria destinado. Aqui do lado direito a gente tem a arrecadação, que vem tanto da Itaex como dos patrocinadores, uma pequena parte do item também das campanhas, que no caso foi a vaquinha auxiliada pela Itaex, que totalizou aproximadamente 355 mil reais. E os valores eles seriam divididos com essa seguinte divisão no lado esquerdo, totalizando os 313 mil reais. Como vocês podem ver, a maior parte do gasto foi para a RoboCup, que, querendo ou não, é uma competição internacional, que a partir disso incorrem diversos custos, principalmente com a parte de inscrição, que é realizada em moeda estrangeira, e com a parte de passagem de avião. Ok. Falando um pouquinho sobre as atividades até agora, no começo desse ano a gente teve a Iron Cup,
que contou com a participação de duas categorias nossas, que foram o Soccer 2D nas simuladas e o VSS. E nisso, a Itan Droids ela conseguiu o terceiro lugar geral na competição. Em seguida, lá pelo final de fevereiro, a gente teve nosso feirão de iniciativas, que foi o processo para chamar o novo pessoal da T29 para participar da iniciativa. Em abril, a gente começou os treinamentos básicos, uma vez que foi finalizado o processo seletivo. Foram dados treinamentos na parte de computação, eletrônica e mecânica para o pessoal que estava entrando agora. Outra coisa muito bacana também foi o início do projeto do Hangar Lab, que veio como uma maneira de suprir uma necessidade que a gente tem há muito tempo, de que é o campo de futebol. Mais especificamente uma área para colocar o campo de futebol. Vou falar um pouquinho disso mais tarde. E também em abril, a gente teve um amistoso com a RoboFei, que é outra iniciativa, outro clube de robótica de uma universidade daqui de São Paulo, que está sempre participando com a gente nas competições e está sempre muito engajada, e é uma oportunidade muito bacana da gente fazer parceria com outras universidades que também trabalham nesse ramo da robótica. Não só isso também, a gente participou de diversos eventos que não necessariamente têm a ver com competição. É, no começo do ano, a gente teve essa Conexão Juventude, que foi um convite da escola pública Eugênio de Mello para apresentar a iniciativa tanto para as crianças de lá, como para o público que passava pelo local. A gente teve também o Arraiá Aéreo, que foi um evento da aeronáutica que aconteceu em Bauru. Inclusive, vocês podem ver que teve a participação do Marcos Pontes, segurando o nosso robô, o Chape. E mais recentemente a gente teve também o Tech Valley Summit 2025, que também foi um evento que buscou reunir como posso dizer, diversos nomes no ramo da tecnologia, inclusive da robótica. E a Itam Droids participou lá como um grande nome, principalmente depois do excelente resultado que a gente obteve na RoboCup. Teve também a pizzada com os novos membros, que foi um momento de integração da equipe, é um momento final de treinamento em que todo mundo pode usufruir de um momento junto para consolidar a equipe Itandroids. Certo. Agora em julho, é, essas semanas atrás, 2 semanas atrás, aconteceu a RoboCup 2025 em Salvador, que foi uma competição internacional em que o Itandroids conseguiu excelentes resultados. É, todo mundo deve estar ciente, o SSL conseguiu o primeiro lugar mundial. Acho que, na verdade, tá um pouco mais para baixo isso, vou segurar um pouquinho. Aqui, ó. A Itandroids foi o primeiro lugar do mundo na categoria SSL na RoboCup, na categoria. Bom, que foi uma competição que. Foi um. Como posso dizer? Foi um acontecimento inacreditável. Foi uma competição contra diversos times de diversos países. Alguns times. O segundo lugar, por exemplo, era um time composto inteiramente de gente de pós-graduação. E então, ter conseguido o primeiro lugar foi um feito muito, muito bom. Não só isso. A gente conseguiu também nas outras categorias. Terceiro lugar no Scientific Challenge, oitavo lugar, no caso do Soccer 3D. Terceiro lugar no Technical Challenge, 10º lugar no Soccer 2D. E também no Humanoid a gente conseguiu chegar nas quartas de final. Com menção honrosa para um terceiro lugar no Drop-In, que são as partidas iniciais da competição. E graças aos nossos excelentes resultados ao longo do semestre, a gente conseguiu ganhar muita visibilidade. Vocês podem ver que a gente conseguiu. A gente apareceu em diversos campos da mídia, tanto no Fantástico, como nos jornais locais da Bahia, e na própria página oficial da Competição Nacional de Robótica do Brasil. Aqui falando mais um pouquinho sobre a questão dos nossos patrocínios. A gente é apoiado por diversas empresas. Aqui vou citar as principais, que são a Ed, a Visiona e o Nubank, que dão apoio financeiro. Os valores estão aqui. E, novamente, aqui eu retorno para a parte das arrecadações, que, reiterando, grande parte do dinheiro ela foi fornecida pela Itex e o dinheiro inteiro ele é gerido por uma conta pela Itex. E com isso a gente conseguiu arrecadar cerca de R$ 225.500 para gastar em competições, gastar em materiais, que nem está descrito aqui. Aqui são as saídas até agora. Boa parte do dinheiro gasto até agora foi, de fato, para a RoboCup, que foi com a nossa competição internacional, e uma pequena parte também para os materiais e serviços. Certo. Agora falando um pouquinho sobre os próximos passos,
Basicamente, a nossa situação é a seguinte. O... Querendo ou não, cada ano que passa, o nível das equipes eles vão subindo, vai ficando cada vez mais difícil ficar nos primeiros lugares. Isso aí não tem jeito. E para tentar compensar esse aumento da dificuldade, a gente encontra alguns desafios. Dentre eles, a gente pode citar o alto valor do dólar, que acarreta na grande dificuldade que é levar pessoal para participar das competições. O maior empecilho para participar das competições, querendo ou não, são o alto custo, não só de passagem, como da inscrição. Esse ano a competição ela foi no Brasil, a competição internacional, mas mesmo assim, para cada pessoa que fosse participar, foram cerca acho que de R$ 3.000. Então, isso porque era uma moeda estrangeira a inscrição. O segundo problema que a gente enfrenta para conseguir evoluir tanto quanto no ritmo internacional é a questão do campo, mas que ela está sendo resolvida com o projeto do Hangar Lab, em que a gente está conseguindo abrir um espaço para colocar nossos campos. E esse terceiro ponto é um ponto novo, que a gente observou agora durante o RoboCup, que é a questão dos robôs comerciais, certo? Observou-se agora que a RoboCup ela está tendendo para permitir robôs advindos de empresas estrangeiras com muito mais suporte e muito mais investimento, e permitindo com que eles participem na mesma categoria que nós, que fazemos robôs é, nós mesmos, os próprios alunos fazem. Isso tudo acaba meio que se juntando para gerar uma certa dificuldade de sempre estar acompanhando o ritmo internacional. E nesse terceiro ponto dos robôs comerciais, a gente tem inclusive uma certa preocupação sobre a questão do engajamento dos membros nos próximos anos, ao saber que a competição está tomando outro rumo que não é necessariamente o de fabricação dos robôs na faculdade. Enfim, saindo um pouco das lamentações, é, nossos próximos passos são a próxima competição é a CBF, que vai acontecer em Vitória, e basicamente é isso aí. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Perdão qualquer confusão que eu fiz aqui. E muito obrigado. A gente que agradece, Luiz, show de bola, parabéns pela apresentação, fantástico mesmo. Vamos aí às perguntas, Riquedo já está com a palavra. Bom, boa noite a todos. Luiz, parabéns aí pela Eita Androids, pelo desempenho, pela sua apresentação, viu? Parabéns mesmo. Eu tenho duas rápidas perguntas. A primeira é uma curiosidade, né? Eu sei que existem alunos de pós-graduação participando da Eita Androids, mas eles também participam dessas viagens, da competição em si? É uma curiosidade que eu tenho. E Sim, sim, a, eles são. Ah, perdão. Você vai fazer não, a não. segunda pergunta. Não, responde e depois eu faço a segunda pergunta rapidinho. Ah, beleza. Então, só para responder rapidinho, sim, os alunos de pós-graduação, eles são uma minoria, né, querendo ou não, mas eles participam também. Inclusive, na RoboCup, que foi a competição internacional, a gente contou com um aluno da pós-graduação, que foi o Alan. Legal, legal. E a outra pergunta, rapidinho, é se eu entendo que a quantidade de membros faz a diferença durante as competições. Eu acho que esta RoboCup em Salvador, por ser mais próxima, né, aqui de São José dos Campos, ajudou a ter um número maior de membros participando. A minha questão o grande feito da equipe do SSL é, se repetiria se este evento tivesse ocorrido no exterior com uma presença menor de membros? Eu faço essa pergunta porque talvez seja um grande desafio, né? Se confirmada a sua resposta, a quantidade de membros participando faz a diferença nas competições. Assim, com certeza faz muita diferença, porque na competição, a gente não tem só atividades necessariamente relacionadas ao aprimoramento dos robôs. Tem exigências, por exemplo, a gente tem que ser juiz dos próprios jogos da competição, ao mesmo tempo que a gente tem outras responsabilidades, que, por exemplo, os líderes têm que participar de reuniões, todo final de dia tem atribuições que o pessoal tem que fazer. E quando é pouca gente que participa dessas competições, fica muito sobrecarregado para cada um, de fato, pensar nos problemas que está tendo na hora. Geralmente, tipo, é uma diferença muito grande. Esse ano a gente teve o dobro de participantes. Quando só tem metade dos participantes, que são geralmente três ou até dois, é praticamente impossível fazer melhoras de última hora, que foi, no caso, o que garantiu a vitória do SSL esse ano. Ok, obrigado, viu, Luiz? Parabéns.
Satoshi, só Houve pedir para um... você parar de compartilhar. Ah, tá, tranquilo. Deixa eu tirar aqui. Fechou. Satoshi, muitos parabéns aí. A Ita Android está maravilhosa, levando o nome cada vez mais longe e mais alto, né? Primeiro lugar, parabéns mesmo, muito bacana. Eu não tenho nenhuma pergunta, eu tenho um comentário e uma observação. Foram apresentados 2 vezes números financeiros e as 2 vezes não batem entre si. Os números são diferentes nos 2 slides. Então, um pouquinho mais de preparação e revisão na próxima vez. É só uma recomendação, tá bom? Para os números ficarem coerentes. Não, tranquilo. Acho que a diferença de números é porque no de cima era previsão e no de baixo eram os gastos de fato. Aí só que não ficou explicitado no título. Tá bom, tá ótimo. Isso é muito importante porque aí a gente tem noção de aonde está chegando o dinheiro que está passando pela Itaex. Obrigado. Parabéns. Perfeito, obrigado. Show de bola. Alguém mais? Alguma pergunta? Então, Luiz, obrigado pela apresentação, tá? Mais uma vez, parabéns. A gente vai parar a gravação aqui, tá ok? Uma ótima Tá noite, certo. viu? Obrigado. Muito obrigado, tá? Perdão se eu tentei